Sejam muito bem-vindos ao curso. Essa é a nossa aula 0 e ela é extremamente importante. Aqui eu vou apresentar para vocês os principais tópicos de engenharia de software que mais caem em prova. Não é uma aula para aprofundar tudo, é uma aula para mostrar o mapa do conteúdo. A gente começa entendendo o que é software, e já adianto, em prova, software não é só código. Depois, vamos direto ao conceito de engenharia de software, com definições clássicas do IE e dos autores que as bancas adoram cobrar, como Roger Pressman e Ian Somerville. Também vamos diferenciar engenharia de software e engenharia de sistemas, que é um ponto simples, mas que derruba muita gente. Em seguida, eu apresento os pilares da engenharia de software, processos, métodos e ferramentas, sempre com foco em qualidade, palavra-chave em qualquer questão. Vamos passar ainda pela evolução histórica da engenharia de software, pelos princípios fundamentais e por uma visão geral do ciclo de vida do software. E atenção aqui, não existe consenso entre os autores, e é exatamente aí que a banca gosta de explorar. No final da aula, eu mostro os principais modelos de processo de desenvolvimento, como cascata, iterativo, incremental, prototipação e espiral. Tudo isso só no nível que a banca cobra nessa etapa. Guarda o seguinte, essa aula é base. O aprofundamento vem nas próximas aulas, sempre com questões comentadas, análise de pegadinhas e comparação entre autores. Nosso curso é 100% focado em questões, no que realmente cai na prova. Então, sem enrolação, bora começar! Introdução à engenharia de software. Definições fundamentais. Software. O conceito de software transcende a simples noção de programas de computador. Ele engloba não apenas o código executável, mas também toda a documentação e os dados de configuração associados, que são essenciais para sua operação correta. Engenharia de software é definida como uma disciplina de engenharia focada em todos os aspectos da produção de software. Suas principais definições incluem: IE, a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável para o desenvolvimento, operação e manutenção de software. Friedrich Bauer, a criação e utilização de sólidos princípios de engenharia para obter software de maneira econômica, que seja confiável e funcione eficientemente em máquinas reais. Síntese, a meta principal é desenvolver sistemas de software com uma ótima relação custo-benefício, cobrindo todo o ciclo de vida do produto, da especificação inicial à manutenção pós-implantação. Relação com a engenharia de sistemas. A engenharia de software é uma disciplina inserida no contexto mais amplo da engenharia de sistemas. Enquanto a engenharia de software se concentra no software, a engenharia de sistemas aborda todos os elementos de sistemas computacionais, incluindo hardware, software e processos, organizando-os em um produto ou serviço coeso. Pilares e evolução histórica. A engenharia de software é sustentada por 3 pilares: processos, métodos e ferramentas. A pedra fundamental que alicerça toda a disciplina é o foco na qualidade. Sua evolução histórica foi impulsionada pela necessidade de superar desafios complexos. Década de 1960, surgiu como resposta à crise do software, quando o desenvolvimento era caótico, sem controle ou gerenciamento adequado. Década de 1980, introdução da análise estruturada e das primeiras ferramentas case para automatizar tarefas. Década de 1990, ascensão da orientação a objetos, linguagens visuais e do processo unificado. Última década, consolidação das metodologias ágeis e de outros paradigmas modernos de desenvolvimento. Princípios fundamentais. A prática da engenharia de software é guiada por 5 princípios essenciais. Formalidade. O desenvolvimento deve seguir passos definidos com precisão e executados de maneira efetiva. Abstração. Foco na identificação dos aspectos mais relevantes de um fenômeno, ignorando detalhes secundários para simplificar a complexidade. Decomposição. Divisão de um problema complexo em partes menores e mais gerenciáveis, que podem ser resolvidas de forma mais específica. Generalização. Criação de soluções genéricas para um problema, visando o reaproveitamento dessa solução em contextos similares. Flexibilização. Capacidade de permitir que o software seja alterado ao longo do tempo sem causar instabilidade ou problemas em sua execução. O ciclo de vida do software. O conceito de ciclo de vida. Originado na biologia, o termo ciclo de vida descreve as fases pelas quais um ser vivo passa, do nascimento à morte. Na engenharia de software, essa metáfora é aplicada para descrever as etapas de um produto de software, desde sua concepção inicial até o momento em que ele não está mais disponível para uso, retirada. Um modelo de ciclo de vida é, portanto, uma representação que descreve todas as atividades envolvidas na criação de um produto de software. A divergência entre autores.
Não existe um consenso universal sobre as fases que compõem o ciclo de vida do software. Diferentes autores, como Ian Somerville e Roger Pressman, propõem modelos com fases distintas. O próprio Pressman alterou sua definição de fases entre as edições de seus livros. Os modelos mais citados em provas incluem Ian Somerville, especificação, desenvolvimento, que pode se subdividir em projeto e implementação, validação e evolução. Roger Pressman, sexta edição comunicação, planejamento, modelagem, construção e implantação. Devido a essa falta de padronização, a recomendação é focar no entendimento dos conceitos gerais em vez de memorizar exaustivamente todas as variações propostas. Adaptabilidade do processo. Um processo de software não pode ser definido de forma universal. Para ser eficaz, ele deve ser adaptado às especificidades de cada projeto, considerando fatores como características da aplicação, domínio do problema, tamanho, tipo e complexidade do software. Tecnologia adotada, paradigma de desenvolvimento, linguagem de programação e mecanismos de persistência. Equipe e organização, os recursos humanos e o ambiente onde o produto será desenvolvido. Análise de modelos de processo de desenvolvimento. Modelos sequenciais, o modelo em cascata, Waterfall. Também conhecido por múltiplos nomes como clássico, linear, tradicional ou rígido, o modelo em cascata foi proposto por W. Royce em 1970. Sua principal característica é o fluxo estritamente sequencial, onde uma fase só pode ser iniciada após a conclusão e aprovação da fase anterior. É um exemplo clássico de processo dirigido a planos. Vantagens. Simplicidade. É fácil de entender, aplicar e gerenciar devido à sua rigidez. Estrutura. Facilita o planejamento e estabelece pontos de entrega de artefatos bem definidos. Adequação. Funciona bem para projetos pequenos com requisitos bem conhecidos e para equipes tecnicamente menos experientes. Desvantagens e críticas fundamentais. Inflexibilidade. Projetos reais raramente seguem um fluxo puramente sequencial, e o modelo tem grande dificuldade em incorporar mudanças de requisitos. Comunicação com o cliente. Exige que o cliente defina todos os requisitos no início e só entrega uma versão operacional do software no final do projeto, o que pode levar a desalinhamentos graves. Atraso na redução de riscos. Este é o seu problema mais crítico. Erros cometidos nas fases iniciais, como a de requisitos, só são descobertos nas fases finais, testes, quando o custo de correção é exponencialmente maior. A analogia da Torre de Pisa ilustra bem esse ponto. É muito mais fácil e barato corrigir a inclinação no primeiro andar do que após a conclusão da torre. O custo de um erro está mais associado ao momento de sua identificação do que ao de sua ocorrência. Cenários de aplicação. Apesar de suas limitações, o modelo em cascata pode ser útil em situações onde os requisitos são estáveis, bem compreendidos e há pouca probabilidade de mudanças durante o desenvolvimento. Variação sequencial, o modelo em V. O modelo em V é uma variação do cascata que evidencia a relação entre as atividades de desenvolvimento, lado esquerdo do V, e as ações de garantia de qualidade, como os testes, lado direito do V. Cada fase de desenvolvimento, modelagem de requisitos, projeto de arquitetura, etc., está diretamente associada a uma fase de teste correspondente, teste de aceitação, teste de sistema, etc., que valida os artefatos produzidos. Modelos iterativos e incrementais. Surgiram como uma solução para o problema de acúmulo de riscos do modelo em cascata. A ideia central é dividir o projeto em mini-projetos, entregando o software em partes funcionais. Abordagem incremental desenvolve o software em partes, incrementos, onde cada parte adiciona uma nova funcionalidade. A analogia é construir a Mona Lisa pintando uma seção do quadro de cada vez até completá-lo. Produz builds ou partes do software. Abordagem iterativa desenvolve o software através de ciclos de refinamento. Começa-se com uma versão básica, um esboço, e, a cada iteração, melhora-se e detalha-se o produto até chegar à versão final. A analogia é refinar o esboço da Mona Lisa em versões cada vez mais detalhadas. Produz releases ou versões melhoradas. Na prática, as duas abordagens são combinadas. Vantagens. Gestão de riscos. A redução de riscos começa desde o início do projeto. Feedback contínuo. O cliente recebe e avalia entregas funcionais mais cedo, permitindo correções de curso rápidas. Flexibilidade. Acomoda melhor as mudanças nos requisitos, com um custo de retrabalho reduzido. Entrega de valor. É possível entregar funcionalidades úteis ao cliente rapidamente, mesmo que o sistema completo ainda não esteja pronto. Desafios.
Visibilidade do processo. Com o desenvolvimento rápido, a produção de documentação detalhada a cada versão pode ser inviável, tornando o processo menos visível. Estrutura do software. Mudanças contínuas podem corromper a estrutura do software a longo prazo, tornando futuras alterações mais difíceis e caras, especialmente em sistemas grandes e complexos. Modelo de desenvolvimento rápido de aplicações, RAD. O RAD é um modelo de processo iterativo e incremental que enfatiza um ciclo de desenvolvimento extremamente curto, tipicamente de 60 a 90 dias. A velocidade é alcançada pelo uso intensivo da reutilização de componentes de software. Fases. O modelo se estrutura em fases como modelagem de negócios, modelagem de dados, modelagem de processos, geração da aplicação e teste e modificação. Essas fases podem ser distribuídas entre múltiplas equipes trabalhando em paralelo. Vantagens: desenvolvimento rápido, prototipagem ágil, maior flexibilidade e redução de codificação manual. Desvantagens: exige recursos humanos altamente experientes e caros, alto custo de ferramentas, e pode ser difícil de gerenciar, com risco de levar a práticas de desenvolvimento caóticas. Cenários de aplicação: é recomendado para projetos com escopo restrito, que podem ser modularizados, e onde o risco técnico é baixo e a performance não é o principal critério. Modelos evolucionários e iterativos, uma visão geral. Os modelos de processo evolucionários são intrinsecamente iterativos. A filosofia central é que os sistemas de software evoluem ao longo do tempo, tornando um planejamento linear inadequado para a maioria dos cenários complexos. Como afirma o autor Roger Pressman, os modelos evolucionários são iterativos, apresentando características que possibilitam desenvolver versões cada vez mais completas do software. Esses modelos são projetados para acomodar mudanças nos requisitos de negócio e de produto, que são inevitáveis em projetos de longo prazo. Em vez de entregar um produto completo ao final de um longo ciclo, eles produzem versões progressivamente mais funcionais. Distinção entre modelos incremental e evolucionário. Embora frequentemente usados como sinônimos, existe uma distinção sutil entre os modelos incremental e evolucionário, conforme apontado por Pressman. Modelo incremental. A cada iteração, entrega-se uma funcionalidade operacional ou um produto de trabalho que agrega valor funcional ao cliente. Modelo evolucionário. Nas primeiras iterações, o produto pode não ser operacional para o usuário final. Pode consistir em modelos em papel, documentação ou protótipos focados em explorar um aspecto específico do problema. É importante notar que muitos autores, como Ian Somerville em edições mais recentes de sua obra, tratam ambos os termos como sinônimos. As implementações mais conhecidas do modelo evolucionário são a prototipagem e o modelo em espiral. O paradigma da prototipagem, esclarecendo a incerteza. A prototipagem é a abordagem ideal quando os requisitos do software são obscuros ou quando o desenvolvedor enfrenta incertezas técnicas significativas. Trata-se de um processo iterativo, interativo e rápido, cujo principal objetivo é servir como um mecanismo de identificação dos requisitos do software. Características e aplicações. Uso primário. É utilizado para ajudar os stakeholders a compreender melhor o que está para ser construído quando os objetivos gerais são conhecidos, mas os detalhes de funções e recursos não estão. Foco na interação. O sucesso da prototipagem depende do feedback contínuo dos usuários, que experimentam o protótipo e ajudam a refinar os requisitos. Baixa prioridade da documentação. A ênfase está na construção rápida do modelo, e não na produção de documentação extensa, o que contrasta com modelos mais formais. Aplicações no ciclo de vida. Engenharia de requisitos. Auxilia na elicitação e validação de requisitos, revelando erros e omissões nas especificações iniciais. Projeto de sistema. Permite explorar soluções de design, especialmente para interfaces de usuário, onde a prototipação rápida com o envolvimento do usuário é considerada a única maneira sensata de desenvolver interfaces gráficas de usuário. Tipos de prototipagem. Existem duas estratégias principais para a utilização de protótipos. Desenvolvimento exploratório ou evolucionário. O objetivo é trabalhar com o cliente para explorar os requisitos e entregar um sistema final. O protótipo é continuamente refinado e evoluir até se tornar o produto final. Prototipagem descartável. Throwaway. O objetivo é compreender os requisitos do cliente para desenvolver uma definição melhorada. O protótipo foca na experimentação das partes mal compreendidas e, uma vez que cumpriu seu propósito, é descartado. O sistema final é então desenvolvido do zero, de forma mais estruturada. Quando uma questão não especifica o tipo, geralmente se refere a esta abordagem. Vantagens e riscos. Vantagens. Promove a participação e o comprometimento do usuário, ajuda a reduzir o esforço de desenvolvimento ao evitar retrabalho por má interpretação de requisitos e permite a descoberta precoce de problemas.
Riscos. Um risco comum é o usuário confundir o protótipo com o sistema verdadeiro e criar falsas expectativas com relação a prazos e recursos, pois o protótipo pode não ter a robustez, segurança ou desempenho do sistema final. O modelo em espiral, gestão de risco no centro do processo. Proposto por Bell e Boy em 1988, o modelo em espiral é um processo de software evolucionário e orientado a riscos. Sua representação visual como uma espiral, em vez de uma sequência linear de atividades, reflete sua natureza cíclica e iterativa. Ele combina a natureza iterativa da prototipagem com os aspectos sistemáticos e controlados do modelo em cascata. Estrutura e características principais. Foco explícito em análise de risco. Esta é a característica que mais o diferencia de outros modelos. A análise de riscos é realizada em cada loop da espiral, permitindo que os riscos sejam identificados e mitigados antes que se tornem problemáticos. Natureza cíclica. Cada loop ou volta na espiral representa uma fase do processo de software. O processo avança do centro para fora, com cada volta construindo uma versão mais completa do sistema. Os loops podem corresponder a fases como estudo de viabilidade, definição de requisitos, projeto, etc. Setores de atividades. O modelo original de Boeing divide cada loop em 4 setores. Determinar objetivos, alternativas e restrições, definir os objetivos para aquela fase. Avaliar alternativas, identificar e resolver riscos, realizar a análise de risco e, se necessário, construir protótipos para reduzir incertezas. Desenvolver e testar, após a redução dos riscos, selecionar um modelo de desenvolvimento, cascata, para produzir o produto daquela fase. Planejar as próximas fases, revisar os resultados e planejar o próximo loop da espiral. Aplicação. É mais adequado para o desenvolvimento de sistemas complexos, grandes e de missão crítica, onde a gestão de riscos é um fator crucial. Não é recomendado para projetos pequenos ou com riscos baixos. Vantagens e desvantagens. Vantagens. Suporta mecanismos robustos de redução de riscos, reflete as práticas reais de engenharia, é uma abordagem sistemática que pode ser aplicada ao longo de toda a vida do software. Desvantagens. Exige analistas de risco experientes e uma equipe qualificada. O gerenciamento do processo é mais complexo, pode ser excessivo para problemas mais simples. Análise de modelos específicos. Além dos modelos evolucionários mais comuns, existem abordagens específicas projetadas para contextos particulares de desenvolvimento. Métodos formais. Rigor matemático para sistemas críticos. Conceito. Utilizam notações matemáticas rigorosas para especificar, desenvolver e verificar sistemas. O objetivo é eliminar ambiguidades, inconsistências e incompletudes, oferecendo a promessa de um software sem defeitos. Aplicação. São empregados no desenvolvimento de sistemas onde falhas podem resultar em perdas de vidas ou sérios prejuízos financeiros, como em software de aviação ou equipamentos médicos. Desafios. Seu uso é limitado devido ao alto custo, ao tempo consumido e à necessidade de treinamento extensivo. A comunicação com clientes tecnicamente não preparados também é um obstáculo. Desenvolvimento baseado em componentes, foco na reusabilidade. Conceito. Esta abordagem, também chamada de integração e configuração, foca em construir software a partir de componentes pré-fabricados e reutilizáveis, COTS, Commercial Off-the-Shelf, em vez de desenvolvê-los do zero. Objetivo: reduzir custos de produção e manutenção, acelerar a entrega e aumentar a qualidade ao utilizar peças de software já testadas e consolidadas. O foco do processo muda do desenvolvimento para a integração. Processo. O ciclo de vida envolve atividades como análise de componentes disponíveis, modificação de requisitos para se adequar aos componentes encontrados, projeto do sistema com reuso e, finalmente, integração e validação. Vantagem principal. A reusabilidade é um requisito fundamental do processo, não um benefício opcional. Desenvolvimento orientado a aspectos, modularizando interesses ortogonais. Problema endereçado. Certas funcionalidades, como login, segurança, sincronização e tratamento de exceções, são interesses ortogonais, cross-cutting concerns, que se espalham por múltiplos componentes funcionais de um sistema, dificultando a modularização e a manutenção. Solução. A programação orientada a aspectos, POA, complementa paradigmas como a programação orientada a objetos, POO, permitindo que esses interesses sejam encapsulados em módulos separados chamados aspectos. Benefício. Ao separar os interesses, o código se torna mais limpo, mais modular e fácil de manter e evoluir. Um aspecto, como a autenticação de usuário, pode ser definido uma vez e depois embutido automaticamente em todos os pontos necessários da aplicação. A POA não substitui a POO, mas a aprimora.